Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando nos novos filmes que estão chegando e nos filmes que já estão, trazendo bilheteria aí já faz algum tempo. Então, vamos lá! E na primeira posição ficou o filme Novocaine, que é um filme do Jack Quaid. O Jack Quaid, pra quem não sabe, ele faz o protagonista de The Boys. Ele é o Huey, na série The Boys, e o filme teve uma abertura que foi digna da primeira posição, mas não tão digna assim, porque foi um dos piores filmes estreantes a ficarem na primeira posição, porque a última vez que um filme liderou as bilheterias com uma bilheteria tão baixa foi o filme Argylle, no seu segundo final de semana, e Argylle já foi um enorme fracasso, e ele fez esse valor no segundo final de semana, não foi nem no primeiro, pra gente chegar na última vez que um filme estreante liderou as bilheterias com uma abertura como essa, foi em 2022, e foi o filme The Invitation, ele abriu com 6,8 milhões de dólares, e era um filme novo. Eu não tô dizendo que foi o último filme que fez abaixo desse valor, ou alguma coisa assim, e só explicando, novamente, esse filme foi o primeiro colocado na sua abertura, então ele estava estreando e ficou na primeira posição. Argylle teve um valor mais baixo, mas foi no seu segundo final de semana. E agora mesmo a gente está vendo uma sequência desastrosa, de semanas vindo por aí, porque já é a terceira semana que fica ali na casa dos 50 milhões de dólares, se a gente somar todos os filmes, que é um resultado péssimo, isso por vários fatores, não é uma época muito boa do ano, se você olhar várias vezes esse período não tem tanto sucesso assim, e o filme do Capitão América ainda deveria estar trazendo um bom dinheiro, se ele tivesse tido uma estreia muito melhor, ele ainda estaria trazendo pelo menos uns 20, 25 milhões ali por final de semana, ele não está conseguindo fazer isso, porque o filme já despencou bastante. E só frisando, o filme aqui no Brasil é Novocaine, A Prova da Dor. Os diretores não são tão famosos, são dois diretores diferentes, eles não fizeram filmes grandes. Eu ia trazer um quadrinho aqui com os outros filmes, mas não faria nem sentido, porque os filmes eram muito pequenos. Agora é um filme de destaque, que custou 18 milhões de dólares, então o orçamento do filme não é alto, mas o resultado também não foi tão animador assim, justamente porque o filme fez somente 10 milhões até agora. Normalmente o ideal é que o filme bata já o seu orçamento no primeiro final de semana, mas dá para o filme conseguir aí com o multiplicador 4 se tornar pelo menos, não diria um sucesso, mas pelo menos deixar de ser um fracasso para a Paramount. Lembrando que a Paramount não tem um volume tão grande assim de propriedades, então eles têm que criar novas franquias, como eles já fizeram algumas vezes, mas não acho que esse filme vá dar origem a alguma delas. Na segunda posição, com uma queda muito grande, uma queda bem acentuada para um filme que dependeria do boca a boca positivo, ficou o filme Mickey 17 do Bong Joon-ho, que é um diretor que eu gosto bastante, mas o filme já na primeira semana decepcionou e agora decepcionou mais ainda, porque o filme fez somente 7,5 milhões de dólares nas bilheterias, que não é um resultado nada bom para um filme que custou 118 milhões de dólares. Então, se a gente somar o que o filme trouxe no mundo inteiro, ele não chegou ainda a 90 milhões, chegou, na verdade, a 90 milhões, mas não chegou a 100 milhões, muito menos aos 118 milhões, como eu acabei de falar para vocês. O ideal é que esse filme já tivesse feito pelo menos o seu orçamento, que ele ainda não fez, provavelmente não vai nem fazer na semana que vem, porque a evolução do filme não foi tão grande assim do final de semana passado para esse. O filme cresceu cerca de 30 milhões, se eu não me engano, na última semana, o que quer dizer que na semana que vem vai crescer mais uns 20. Então na semana que vem ele vai estar chegando próximo de bater o seu orçamento. Em 3 semanas o filme não conseguir nem bater o que ele custou ali só na produção. A gente não está nem incluindo os gastos com marketing e distribuição. Então realmente um resultado muito ruim. Com certeza um resultado bastante decepcionante para um diretor que está acostumado a lançar grandes sucessos, ou pelo menos filmes que são aclamados, o que esse filme ele até está sendo, por algumas pessoas, mas não no mesmo nível que o seu último filme, que foi o ganhador do Oscar, Parasita. Óbvio que a gente não tem que julgar o trabalho de um diretor ou de um ator
pelo que ele conseguiu fazer no seu auge, né, na sua obra-prima, no seu magnus opus ali, que foi, no caso, né, o Parasita, no caso do Bong Joon-ho. Então a gente não tem que querer que todos os filmes dele sejam daquele mesmo estilo, naquele mesmo sentido. O Mickey 17, pra mim, né, pelo menos pelo que eu vi até agora, eu ainda não consegui assistir o filme, mas pelo que eu vi, ele se aproxima até um pouco mais do estilo ali do Okja, né, talvez do que de Parasita. Mas o Okja não tem números, né, nas bilheterias, justamente porque foi um filme da Netflix. E aqui é o comparativo, né, pra mim, dos 3 maiores filmes que foram lançados nas salas de cinema do diretor Bong Joon-ho: o Snowpiercer, né, que é um filme com o Chris Evans. O filme abriu com 171 mil, né, porque ele teve um lançamento um pouco diferente, e acabou fazendo 86 milhões. Aí Parasita abriu com 393 mil e fez 253 milhões de dólares. E agora o Mickey 17 abriu com 19 milhões e fez 90 milhões. Então o filme não vai bater Parasita de forma alguma, porque o boca a boca não tá sendo nem próximo, né? O Parasita meio que explodiu ali ao redor do mundo, muitas pessoas queriam assistir o filme, então ele acabou trazendo uma bilheteria bastante considerável, e não foi por causa do Oscar, porque a gente acabou de ver o filme Anora ganhando o Oscar e tendo uma bilheteria muito abaixo de Parasita. Na terceira posição ficou o filme do Soderbergh, Black Bag, que é um filme com um grande elenco, que conta principalmente com Michael Fassbender, com a Cate Blanchett, ou Cate Blanchett, né, depende de quem você pergunta, e com Pierce Brosnan, além da Naomi Harris, além de mais um grande elenco. O filme está sendo muito elogiado. O Steven Soderbergh é um diretor que eu gosto bastante, né? Ele fez os filmes os filmes mais populares dele, digamos assim, são os 3 filmes do 11 Homens e um Segredo e os 3 filmes do Magic Mike, né? Então ele tem um alcance muito grande como diretor, ele faz filme literalmente de todos os estilos possíveis, então é um cara que eu gosto bastante. Pelo que eu vi até agora, o filme parece ser muito bom. Ele fez Logan Lucky, inclusive não faz tanto tempo assim, que é um filme que eu gostei. Ele é quase que 11 Homens e um Segredo caipira, né? Vamos dizer, seria uma forma bem rápida de explicar, né, o conceito do filme. Então é um filme que eu tô bem animado pra assistir, mas o resultado foi extremamente decepcionante, porque o filme, eu encontrei alguns sites falando em 50 milhões de dólares de orçamento, outros sites falando em 60, mas os oficiais que eu encontrei falam em 60 milhões de dólares, mas vocês podem considerar que o filme custou um pouco menos, porque eu vi lugares falando isso. Mesmo assim, o filme fez somente 7,5 milhões de dólares e chegou a 11,7 milhões ao redor do mundo inteiro, né? Então o filme não vai conseguir se pagar, porque ele precisaria de pelo menos uns 150, 180 milhões de dólares para começar a pensar em ser lucrativo. Então, infelizmente, né, mais um grande filme que é um filme original e as pessoas não tiveram interesse em assistir. Óbvio que todo mundo reclama toda semana, todo mês, que faltam filmes originais, que as empresas, né, os estúdios e etc. só querem fazer filmes repetidos, só querem fazer sequências, remakes e assim por diante, mas quando chega um filme original, normalmente o resultado é o mesmo, é uma abertura muito fraca. Então, o que os estúdios vão fazer, né? Vão investir somente em filmes menores? Tem muitos estúdios fazendo isso e ganhando muito dinheiro com isso, mas os grandes estúdios que precisam de volumes maiores, eles não podem fazer grandes apostas porque o público não está mais disposto a assistir. Esse filme poderia ter sido um sucesso gigantesco numa plataforma de streaming, mas lançado nas salas de cinema, as pessoas simplesmente não vão assistir. É muito raro hoje, normalmente um filme original tem que ter um Quentin Tarantino, um Christopher Nolan ali, né, no pôster para que as pessoas vão assistir. Se não tiver um grande diretor, um grande ator, que já está muito difícil também de você atrair o público com um grande nome, as pessoas simplesmente não vão assistir, porque os grandes nomes hoje são justamente os nomes das franquias e não mais o nome dos atores, dos diretores. Na verdade, poucas vezes, né, um grande ator conseguiu carregar grandes filmes nas costas. Mas continuando, avançando para a quarta posição, o Capitão América Admirável Mundo Novo. Obviamente o primeiro Capitão América, não estrelado pelo Chris Evans, que obviamente afetou a bilheteria do filme, mas vale a gente lembrar que a outra quadrilogia que a Marvel já lançou também teve um efeito de queda, né? Entre o Thor Ragnarok e o Thor Amor e Trovão, a gente viu uma queda considerável também, né? Só que, óbvio que se o Chris Hemsworth não tivesse mais em Thor
e outro ator tivesse fazendo o papel do Thor, o filme teria caído ainda mais, provavelmente estaria próximo do que Capitão América 4 está fazendo, agora que o Sam Wilson é o capitão. E a Marvel não está em um excelente momento, as pessoas ficam questionando isso nos comentários e questionando o gênero de super-heróis. Tá em um momento fraco, não dá pra negar, qualquer argumento que você utilize, não dá pra negar que o gênero realmente não tá em um momento excelente. Deadpool e Wolverine ter feito um sucesso gigantesco não ajuda a provar isso, porque em determinado momento do universo Marvel, praticamente todos os filmes estavam batendo $1 bilhão, mesmo os filmes fracos da DC, né, que não estavam trazendo tanto dinheiro assim, estavam fazendo 700, 800 milhões de dólares, o Homem de Aço fez 600 e tanto, depois o Esquadrão Suicida fez 700 e tanto, então muitos filmes estavam ficando nessa casa, um filme abaixo das expectativas ficava com 600, 700 milhões, agora essa meta, né, vamos dizer, essa régua desceu e desceu muito. A gente acabou de ver o pior filme da Warner com o filme do Coringa, que fez 200 e poucos milhões. A gente acabou de ver o filme do Kraven, o Caçador, né? Quando o filme do Morbius foi lançado, a gente achou que era um absurdo um filme com um valor tão baixo. Aí veio o filme do Kraven e fez muito menos, né? Então é óbvio que o gênero não tá no seu melhor momento. E realmente quem tá argumentando nos comentários que não é, que é por causa disso, que é por causa daquilo, não tem muita justificativa, a não ser que o gênero acabou se desgastando um pouco e que agora eles vão tentar reerguer esse gênero. Será que com a chegada de Superman, com a chegada do Quarteto Fantástico, com a chegada de algum grande filme, talvez isso aconteça? Não sei, mas o Deadpool e Wolverine foi um show de nostalgia, né, de quem gosta dos dois heróis. Não dá pra dizer que é um filme que foi extremamente afetado pela maré que a gente tá vendo aí no gênero de super-heróis, que a essa altura é inegável. O filme ainda não bateu a marca dos 400 milhões, como eu disse no vídeo passado. Eu até falei, né, que o filme provavelmente faria entre 15 e 20 milhões de dólares nessa semana. O filme fez 4,4 milhões lá nos Estados Unidos, com uma queda baixa, né? Mas a essa altura não importa mais quanto que vai ser a queda, a não ser que seja de 80% ou de 1%, mas entre 30% e 50% o valor tá tão baixo que esse percentual não muda basicamente nada. Mais uma coisa o filme fez, que foi bater o primeiro Capitão América. Se isso é bom, se isso não quer dizer nada, pra mim isso não quer dizer absolutamente nada, a não ser uma vitória minimamente ali moral. Se você for colocar os filmes em ordem de bilheteria, o filme não vai ser o pior, a não ser que você ajuste pela inflação. Aí de fato ele vai ficar em último colocado, né, porque o Capitão América 1 foi lançado em 2011, então ele tá sendo lançado 14 anos depois. Então óbvio que o primeiro Capitão América foi um sucesso maior no seu lançamento, né, mas realmente não tem muito o que falar a respeito da performance desse filme. O Capitão América 2, né, o Soldado Invernal, fez acima dos 700 milhões, o Guerra Civil fez acima de 1 bilhão e esse não vai conseguir bater nem os 450 milhões. E você pode estar se perguntando, pô, mas esse resultado de 388 coloca um filme em que posição do universo Marvel? Se você virar, né, o quadro de ponta cabeça e olhar os piores filmes lançados até o momento em termos de bilheteria, o filme se encontra hoje na 5ª posição. Ou seja, somente 4 filmes tiveram performance pior nas salas de cinema do que o filme do Capitão América 4, e os filmes lançados no momento de pandemia ainda estão acima. Então filmes como Shang-Chi e Os Eternos ainda estão na frente. Somente Viúva Negra, que não dá nem para considerar somente o momento de pandemia, porque ele foi lançado também no Disney Plus simultaneamente, então o filme tem que ser analisado por uma métrica totalmente diferente. Ele é um desses 4, então se a gente olhar de forma realista, são somente 3 filmes mesmo que ficaram abaixo desse filme do Capitão América. E quais são esses filmes? O Incrível Hulk, que fez 264 milhões, com certeza o maior fracasso, né, digamos assim, em termos de dinheiro, até a chegada do filme As Marvels, que fez 203 milhões, e o Capitão América, que fez 370, somando, obviamente, Viúva Negra, que eu já mencionei aqui pra vocês. Então, realmente, não tem como defender. O filme pode não perder um dinheiro gigantesco, o que eu acho que muitas pessoas vão falar, o que pode ser verdade,
né? Porque o filme teve várias refilmagens, o orçamento do filme pode ter ultrapassado muito os 180 milhões que estavam nos planos, né? Que estavam ali no orçamento do filme. Mas mesmo se a gente olhar somente os 180 milhões, mais o marketing, o filme ainda não estaria se pagando, o filme teria que fazer pelo menos uns 450, 500 milhões. Então, de qualquer forma, o filme vai perder um pouco de dinheiro para a Disney. A questão é se vai perder 10, 20 milhões ou se vai perder 100, 150 milhões. Aí vai depender de fato do orçamento. Mas que o filme vai perder dinheiro, pelo menos na janela de bilheteria vai. Pode ser que ganhe no Disney Plus, pode ser que atraia pessoas, né, para VOD e assim por diante. Mas no momento o filme está perdendo dinheiro. E finalmente, na quinta posição, o filme Looney Tunes, O Dia que a Terra Explodiu, né, que é um filme do Looney Tunes que foi feito lá em 2022, se eu não me engano. O filme não foi lançado pela Warner, o filme foi produzido pela Warner, mas a Warner não ia lançar. A Warner ia lançar somente na HBO Max. Aí quando mudou a estratégia, quando o David Zaslav tomou a chefia, eles mudaram para Max e não vão lançar mais filmes originais. Isso eles já falaram, a gente não vai ter lançamentos somente para Max, a gente vai lançar nos cinemas primeiro. E eles tentaram vender para outros serviços de streaming esse filme dos Looney Tunes, não conseguiram. Curiosamente, a Ketchup Entertainment comprou para lançar nos Estados Unidos, né? E é o primeiro filme dos Looney Tunes inteiro em animação que está sendo lançado nas salas de cinema. Todos os filmes anteriores, eles são misturas, né, de animação e live action, como, por exemplo, Space Jam com Michael Jordan e o segundo Space Jam com LeBron James. E outra observação, esse não é o filme dos Looney Tunes, que estava dando uma briga muito grande lá, mais ou menos no mesmo momento do filme da Batgirl, o filme que foi engavetado. Aquele filme era Coyote vs Acme, que era um filme que parece que também mesclava animação e live action. Então são duas situações diferentes envolvendo a Warner, envolvendo decisões do David Zaslav, um filme que não está sendo lançado pela própria empresa que produziu o filme, porque ele foi vendido para outra empresa. E eu estou falando vendido em termos de distribuição, né? Porque ele está sendo distribuído em alguns territórios pela Warner, mas nos Estados Unidos mesmo está sendo distribuído pela Ketchup Entertainment. O filme fez 3,1 milhões de dólares com um orçamento de 15 milhões e o filme chega a 5, então não está sendo um sucesso também. Provavelmente a Ketchup Entertainment não deveria ter entrado nessa história, porque parece que eles não vão conseguir recuperar o dinheiro investido. Na sexta posição ficou o filme A Última Ceia, que é um filme religioso, obviamente, né? O filme não foi tão bem aceito, pelo menos pelo que eu consegui encontrar. Não tem tantos comentários aí na internet a respeito desse filme, mas o filme não agradou tanta gente assim. O distribuidor é Pinnacle Peak, que eu simplesmente nunca ouvi falar, e é mais um dos muitos filmes religiosos que estão sendo lançados, um gênero que está atraindo cada vez mais gente para as salas de cinema, principalmente em território norte-americano. Vale a gente citar os filmes, por exemplo, da Angel Studios, que estão trazendo muitas pessoas, mas não são filmes diretamente religiosos, são filmes, né, com uma pegada um pouco mais para esse lado. E outro filme que se encontra no top 10 é o Paddington no Peru, né, o terceiro filme da franquia, que chegou até agora, né, a 183 milhões de dólares, ficando bem atrás dos seus antecessores. O segundo fez 290 e o primeiro 326. E depois o filme Dogman empatou com Capitão Cueca. O filme Capitão Cueca fez 125 milhões. Dogman agora tá literalmente empatado com os mesmos 125 milhões. E fechando o top 10 ficou o filme O Macaco, né, que é um filme do Stephen King, e o filme O Último Suspiro, derrubando Mufasa para fora do top 10 pela primeira vez em 13 finais de semana. Então o filme do Mufasa conseguiu um feito, que é ter um lançamento muito ruim. A semana de estreia do Mufasa foi catastrófica, só que ele conseguiu, né, ganhar público semana após semana, e agora o filme não dá para ser considerado nada menos do que um mínimo sucesso ali para Disney. Óbvio que seguindo um filme que fez 1,6 praticamente bilhão de dólares, não é um sucesso um filme de 714, mas se a gente considerar que o filme deveria ter feito uns 400 milhões no máximo, o filme conseguiu superar e superar muito as expectativas que foram criadas no primeiro final de semana. Novamente, não diria que é um sucesso avassalador,
mas um fracasso ele não pode ser considerado. E agora falando do Nizza 2, ele continua crescendo um volume considerável semana após semana, mas ele deu uma freada, isso não dá pra gente negar. Ele cresceu mais uns 30 milhões de dólares na última semana e chegou a 2,85 bilhões de dólares, então já se consolidou na turminha aí dos 2 bilhões, sendo que o filme anterior tinha feito 726 milhões de dólares. E o filme, eu vou colocar o quadro aqui das maiores bilheterias da história do cinema chinês. O filme já se coloca bilhões de dólares, digamos assim, à frente de todos os outros, então é um sucesso absoluto. Os números sendo questionados ou não, não dá pra gente negar isso. E agora eu já estou trazendo para vocês o top 5 do ano de 2025, então o ano de 2024 agora ficou completamente para trás. Na primeira posição, Capitão América, com 185 milhões de dólares. Na segunda posição, Dogman, com 92. One of Them Days, com 49. Paddington no Peru, com 41. E Covil de Ladrões 2 Pantera, com 36 milhões de dólares. Então esse é o top 5 nos Estados Unidos, que vai mudar muito daqui pra frente. E o top 5 mundial continua dominado ainda pelos filmes chineses. Nizza 2, com mais de 2 bilhões de dólares. Tang Tan 1900, com 433 milhões. Capitão América, com 388. Creation of the Gods 2, ou Criação dos Deuses 2, com 154. E Dogman, com 125. E perto de entrar no top 10 está o filme da Bridget Jones, que está sendo um sucesso muito grande na Inglaterra e em alguns outros países. O filme, sem o mercado norte-americano, está com 112 milhões de dólares, porque o filme chegou, se não me engano, na Netflix. Eu não sei exatamente em qual serviço o filme chegou lá nos Estados Unidos, mas o filme está sendo um sucesso muito grande em outros territórios. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acharam aí dos estreantes do final de semana e, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.